Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos chegando para dar início ao nosso curso de Direitos e Deveres dos Empregados Domésticos, abordando aí toda a Lei Complementar 150, as questões práticas, também na Lei Complementar 150. Sou o professor, você não me conhece, sou o professor Carlos Eduardo e estaremos juntos aí ao longo desse curso. Eu vou deixar aqui para vocês, já de início, o seguinte. Aqui eu faço uma rápida biografia minha, para que você me conheça. Eu quero que vocês me sigam no Instagram, professor_Carlos Eduardo. Aqui também tem nossa página no Facebook, professor Carlos Eduardo Barreto, onde de vez em quando sempre coloco aí mais aulas, descontos exclusivos no meu site, que é www.afceducação.com.br, onde você vai ter diversos cursos meus, cursos para concursos públicos, OAB, mais cursos meus de capacitação, todos os nossos cursos com emissão de certificado digital gratuito. Então, para que você entre aí em contato comigo diretamente. Tá legal? Então, gente, vamos lá. Vamos dar início aí ao curso das domésticas. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: Lei Complementar 150 e a reforma trabalhista. No nosso vídeo de apresentação, eu já tenho um indicativo, meio que tratei rapidamente do tema, mostrando para vocês o seguinte: a Lei Complementar 150, ela é uma lei de quando? Fala para mim. 2015. A reforma trabalhista é de 2017, do dia 11 de novembro de 2017. Porém, nós temos aqui uma lei complementar e aqui uma lei, o quê? Ordinária. Primeira coisa, já grande diferença aí. Vamos lá, primeiro período de direito, introdução ao estudo do direito. Vamos lá, pirâmide de Kelsen, né? Lei ordinária pode modificar a lei complementar? Não, evidentemente. Então, o que nós já extraímos disso aí? A Lei Complementar 150, conhecida como a Lei das Domésticas, mas é mais do que isso, porque a gente entende doméstica só como aquela empregada doméstica no âmbito da casa, e não é. O conceito é muito maior. Tá? Então, o que está regrado na Lei Complementar 150 não pode ser modificado pela reforma. Ou seja, questão das férias. Em 2015, a CLT dispunha, do regime de tempo parcial, por exemplo, de 25 horas. Dispunha as férias, a divisão em 2 períodos. Agora, pós-reforma, é diferente. Você tem as férias pode ser dividida em 3 períodos. Você tem jornada a tempo parcial, você pode fazer 26 horas mais 6 horas extras. Você tem uma série de novas possibilidades. Então, por exemplo, as férias da reforma, divisão em 3 vezes, você não pode colocar para doméstico. Continua tendo regramento próprio. Isso é de grande importância, de relevância prática, porque o desconhecimento da lei por parte dos empregados e empregadores acaba levando ao próprio empregador a erro. Acaba levando ele a erro. E no Brasil a gente tem um hábito terrível, que as pessoas não gostam de fazer consultoria jurídica preventiva, gostam só de fazer a contenciosa, ou seja, espera acontecer o problema para contratar um advogado, porque as pessoas não querem pagar uma consulta. Paga lá a consulta do mapa astral R$500, mas não paga a porcaria de R$150, R$200 uma consulta com um advogado para evitar um problema. Nada contra o mapa astral, até já fiz na minha vida, é verdade. Já fiz, mas são questão de prioridade, Então, o brasileiro, de uma maior parte, é assim, não é verdade? Ele é assim. Espera dar o problema e quer que o advogado faça milagre. Aí não dá. Às vezes não vai dar. Então, às vezes é uma consulta, é uma pergunta que
que você vai fazer é que você evita uma grande condenação lá na frente. Então esse hábito da consultoria preventiva que as pessoas no Brasil não têm. Ah não, para que eu vou pagar? Eu consulto aqui no Dr. Google. E aí se estrepa. O Google podia também fazer o processo, não é verdade? Mas ainda não chegamos a esse nível tecnológico. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Tá? Quero mostrar o seguinte: você não vai aplicar os regramentos da CLT a doméstico. A própria Constituição Federal diz isso para a gente, que o doméstico ele não é regido pela CLT, ele é um empregado especial, tá bom? Ele é um tipo, ele tem um regramento próprio. E aqui, eu falando do direito do trabalho, o que é a CLT, para você aí me entender? O que é a consolidação das leis do trabalho? Vamos pegar pelo nome? Você vai consolidar leis trabalhistas. Lá em 1940 e pouco, 43, que foi a edição da CLT. Mas voltando ao tempo, você começou a ter diversas compilações de leis sobre determinados trabalhadores. Então você tinha uma lei compilada aqui, dos aquaviários, dos professores. Você tinha leis esparsas. E em 43 pegou-se isso e fez a CLT. Por isso que o nome é uma consolidação das leis do trabalho. É um regramento geral. E determinadas categorias têm um regramento específico, como o doméstico tem um regramento específico, como você vai ter o aeronauta, que é um regramento específico, o trabalhador marítimo, um regramento específico, fora do âmbito da própria CLT. Tá? Então você tem outras categorias que são... A CLT é a base, é um regramento geral. Né? E dentro você vai ter, às vezes, convenções coletivas. Por exemplo, eu falei dos marítimos, normalmente eles são regidos lá pelo Sindimar, né? Pelo Sindicato dos Marítimos, que vai pegar as convenções coletivas das empresas. E ali vai estar o regramento. Tá bom? Então, isso é a CLT. Esse é o ponto. Então, gente, na verdade aqui, os domésticos eles são uma categoria própria. Tá? Então, o que estiver regulado na Lei Complementar 150, que nós vamos analisar, você não poderá aplicar o regramento da CLT. Legal? Beleza? Agora, a própria CLT vai dizer, a própria Lei Complementar 150, vai dizer pra gente o seguinte, se eu não me salvo engano é artigo 9º, mas a gente vai ver. Aplica-se subsidiariamente a CLT, a Lei Complementar 150. Nenhum problema, né? Aplica-se subsidiariamente. O que é uma coisa subsidiária? É onde há uma omissão. O que não trate a Lei Complementar 150, você aplica a CLT. Entendeu? Então, o que for omissa, no que for omissa a Lei Complementar 150, de maneira subsidiária, você aplica a CLT. Legal? Então isso aqui é apenas para fechar esse ponto, para fechar esse tópico. Tá? Então, sem problema nenhum. Primeira coisa, saiba, se você está recebendo uma ação de doméstica, se eu estiver falando para você aí, seja advogado, tá? Se você estiver recebendo ação, ou o seu cliente, você vai pegar aquilo ali, você vai primeiro ler aonde? Lei Complementar 150. Porque você tem diversas pessoas, diversas ações, conforme falei nos vídeos de apresentação, que estão realizando as ações e não estão fundamentando na lei da doméstica. Não estão fundamentando na Lei Complementar 150. Estão usando dispositivos da CLT. Estão falando de férias em 3 períodos. Estão fazendo coisa errada. E levando o cliente a tomar sucumbência. Lógico, se eu for defender e vir esses erros, lindo, maravilhoso. Era mais é que é. Agora, se você está no processo, é lógico, não vamos ser hipócritas. Né? Uma defesa mole. Agora, se você vai realizar a ação, você tem que ter cuidado. Você tem que pegar a legislação.
Poxa, você é o que? Um aeronauta, eu vou pegar na CLT? Não. Você vai ver, quem regula o aeronauta? Ah, você vai ver a lei do aeronauta, você vai olhar o CBA, você vai olhar um monte de coisa. Entendeu? Aí você vai pegar e vai. É assim que a coisa funciona. Você sempre vai ter que perguntar, direito do trabalho é assim. Ah, qual categoria você está? Tem sindicato? Vamos pegar, tem um acordo coletivo, uma convenção? Vamos ver o que dispõe um acordo ou convenção? Porque às vezes ele pode dispor de maneiras, de coisas, tá, que sejam mais benéficas ao empregado. Por exemplo, pode ter sindicato dos porteiros, por exemplo, dos radialistas, tem medidas diferentes. A hora extra, por exemplo, é maior. Tá? Então, isso que é o direito do trabalho. Por isso que muita gente não gosta, acha chato que tem que regulamentar um monte de coisa. Mas é assim. Então, doméstico, gente, é isso aqui. Tá? Lei Complementar 150 e reforma trabalhista. O que não for regulado, não tiver sido regulado pela Lei Complementar 150, você aplica subsidiariamente a reforma trabalhista. E aí nós vamos começar a ver, cadê meu apagador aqui, que eu não sei, não faço ideia, agora peraí que eu vou pegar, tá aqui. E agora nós vamos começar a ver o que nós podemos aplicar, vamos começar pelo inverso. Tá? O que não regulamenta a Lei Complementar 150 e o que nós podemos começar a aplicar, tá? De maneira subsidiária aí a CL, a Lei Complementar 150. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui com vocês. Vamos passar aqui. Bom, então, aqui eu já coloquei o textinho, é apenas a base do que eu mesmo já mostrei. Então, vamos lá. O que então, pergunto, poderá ser aplicado nos domésticos à CLT? O que poderá? Isso aqui agora você já sabe, tudo que não for regulamentado, né? Isso aqui, deixa eu ver, meu piloto acabando. Vamos lá. Por exemplo, vamos ver a questão das horas extras, tá? Que a Lei Complementar 150 tem um regramento próprio em alguns aspectos, mas em outros não, ela é omissa, tá? Por exemplo, no emprego doméstico, a regra é aplicável e o empregador pode exigir do empregado doméstico horas extras excedentes ao limite legal para fazer frente à necessidade, né, imperiosa, ou seja, você não fica limitado a fazer horas extras, aquelas 2 horas, né, da série, 2 horas comuns, o limite de horas extras. Não, você pode, nesse caso, estender, com base na própria CLT. Nós vamos aplicar o artigo 396 da CLT, que fala do intervalo para amamentação. Gente, esses tópicos aqui eu não vou exaurir esses tópicos da CLT, eu quero me ater mais ao doméstico. Então você anota esse artigo aqui e vê do que ele, evidentemente, dispõe, mas é um intervalo próprio de amamentação. Que você, se você for ler só a lei complementar, ela não vai dizer. Então, sempre na lei do doméstico, você tem que tratar o quê? As duas coisas, ter os 2 diplomas legais caminhando lado a lado. O que não regular aqui, você vai aplicar aqui. Isso que você vai ter que sempre ficar de olho. Por exemplo, artigo 396 vai dispor que a mulher possui direito a 2 períodos de descanso de meia hora cada para amamentar o filho de até 6 meses. Tá bom? Então, isso aqui, esse horário de descanso vai poder ser realizado entre a gestante, né, não é mais gestante, né, a empregada doméstica para amamentar o seu filho e o empregador, está lá no parágrafo 2º. Então isso aí é bem importante, tá? São alguns institutos que poderão ser aplicados. Vamos passar aqui. O passador não está indo. Por exemplo, terceirização, tá? Nós temos a terceirização. Posso terceirizar doméstico? Pode, mas isso basicamente já existia há muito tempo, né? Naquelas empresas de empregado doméstico, você ligava, olha, eu quero uma empregada assim, 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 e ela remetia a você, né? Basicamente isso já existia. Então hoje você pode ter a empresa
né? Prestadora do serviço e o empregador. Que vai ser quem? Fala pra mim. O tomador. Ele vai tomar aquele serviço. Então a doméstica, ela vai ser vinculada a quem? A essa empresa. Quem vai pagar ela vai ser essa empresa. E ela vai trabalhar, né? Ela vai trabalhar para o empregador doméstico. A terceirização clássica, modelo clássico, sem nenhum problema, tá? Claro que você vai ter que ver se a terceirização vai ser lícita, se ela não for lícita, essas coisas alheias, né, à parte. Mas há possibilidade, sim, de você fazer isso. Claro, muita gente não gosta, acaba não fazendo ou não realizando, pelo seguinte, porque doméstico, gente, a crítica que eu faço à lei que aconteceu, né, foi o seguinte, você não pode chegar e tratar o empregador como um CNPJ, como uma empresa. Não é que, você é contra os direitos. Não, gente, sem essa discussão babaca, idiota, me desculpa. Você é contra direito, retirar direito. Eu odeio essa discussão. Quem começa já a discutir desse jeito, para mim não tem o menor nível para você avançar para uma discussão técnica sobre a coisa. Não é isso, é uma discussão rasa e idiota. Eu não odeio esse tipo de coisa, até com a reforma trabalhista. Vai tirar direito do trabalhador, vai colocar direito... As coisas não são assim. Você tem que pesar o que é. Deixar essa parte ideológica lá pro bar com os amigos, né? Então não se trata disso, não é isso. Mas você não pode acontecer o que aconteceu na lei dos domésticos. Isso aí na época, eu fiz diversas palestras falando que ia acontecer, e aconteceu. Também não precisava ser muito inteligente para prever isso, que ia causar desemprego, porque você não pode tratar o empregador como uma empresa, de fato. Pegar, você joga quase todos os direitos ali, blum, se vira aí, e onerar o empregador ao máximo. O que acontece? Desemprego. Foi o que aconteceu. Muita gente hoje evita, aí evita assinar carteira, evita você ter doméstico, você vai trabalhar 2 vezes na semana como diarista. Muita gente passou a fazer isso, entendeu? E sair até mais barato. Você acha, por exemplo, que uma senhora, tá, hoje a questão das domésticas assim, envolve muito pessoas de idade, principalmente aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, né, onde há a maior concentração de idosos, né? Copacabana então nem se fala. Então a questão das domésticas aqui é fundamental. O que acontece? Essas pessoas mais de idade precisam de um acompanhante, de uma pessoa para fazer uma comida aqui e ali. Você acha que uma pessoa, vamos supor que aquela senhora seja sozinha, você acha que a senhora de 80 e poucos anos vai saber fazer o e-social? Um ou outro pode saber, mas não sabe. Entendeu? Não sabe. Aí depois a empregada às vezes acaba saindo e vem uma condenação gigantesca. Entendeu? Então não é dessa maneira como deveria ser feita a lei. Deveria ter sido feita de uma outra forma do que você pegar e meramente jogar para a plateia. Olha só, agora tem os mesmos direitos. Acabou tendo o quê? Desemprego. Acabou ocasionando o índice de desemprego de uma informalidade muito maior. E não traz segurança jurídica, eu não trouxe nem para um lado e nem para outro. Não que eu seja contra, eu acho que você tem que ter sim os direitos, mas não é uma categoria própria. Então vamos tratar de uma maneira diferente, vamos tratar de uma maneira que seja boa para as duas partes. É isso que falta, do que meramente você pegar e jogar, porque isso que foi feito. Jogar os direitos e resolve, não é assim. E esses casos do e-social, dessa parte toda, se às vezes a pessoa não tem um filho, não tem um sobrinho, não tem alguém que faça, olha só o problema que dá. É ruim. Eu conheço diversas empregadas domésticas que ficaram sem emprego. Diversas. Não é papo, eu conheço. Que ficaram sem emprego. Uma vez no escritório, uma chegou, não, eu quero ser... Na época, né, da lei, quadrado, quero entrar na legislação em vigor, tudo bem. Vamos lá. Foi a empregada, a empregadora, sentamos,
Então vamos lá. Rede social, cadastro, fizemos tudo. No final, ela falou assim, eu não quero. Porque ela também sofre alguns, né, descontos agora, um pouquinho. Aí ela virou e falou assim, não, não quero. Aí eu falei assim, não, você... A empregadora não, agora você vai ter. Agora você vai ficar com a lei. No final ela tinha desistido. Por exemplo, o que você poderia pagar mais de salário, a doméstica, como você tem muita coisa por fora, agora você vai pagar menos. É assim que a coisa funciona, né? Feliz ou infelizmente, felizmente. Então, por exemplo, no meu prédio, sempre no horário do almoço a empregada fica lá embaixo. A empregadora falou assim, não é o seu horário do almoço, você assina, registra aqui, mas você fica lá embaixo. Ah não, porque eu só assino e vou embora. Não, você não quer a lei? Você vai ficar. Agora é o seu horário de almoço, você vai passear na praça, não sei o que você vai fazer. Agora vai ficar o seu horário de descanso, você volta. Então assim, porque depois pode dar um grande problema. Fora esse negócio do registro de ponto, que nós vamos ver lá no artigo 12, no registro de horário. Que no registro de horário tem lá que assinar. Tem que assinar. Eu, sinceramente, até hoje, todas as pessoas que eu conheço que têm empregados domésticos, ações que já fiz, que já peguei, de um lado, de outro, eu não vi um que tenha registrado pontos domésticos. Tentei fazer com umas clientes, primeira semana fez, depois... Quer dizer, são essas coisas que não causam segurança jurídica a ninguém, nem a empregado, nem a empregador. Tá? Então, por isso que a minha crítica à lei é essa. Você não pode pegar e botar um regulamento de empresa num âmbito, numa relação que é completamente diferente. É completamente diferente. Eu peguei isso aqui como exemplo e ampliei, né? De uma forma absurda, mas é verdade. Por exemplo, a terceirização... você vai botar gente na tua casa. Terceirização, você não sabe quem é. Você às vezes quer conhecer pessoa, é indicação, pessoa de confiança, pessoa que vai estar dentro da sua casa. É o maior templo que nós temos na vida, é a nossa casa. O nosso lar, a nossa segurança, é o nosso prazer, é o nosso tudo. Nossa casa. Então você não sabe quem você está colocando ali, você não sabe às vezes de onde vem essa empresa. Então assim, tem uma série de situações nisso. Tá? Uma série de coisas que tem que ser analisadas. Então, é uma relação de fidúcia, é uma relação de confiança. Essa é a minha crítica. A minha crítica à lei é essa. Você não pode pegar uma coisa empresarial, meramente e jogar numa relação que é totalmente diferente. É uma relação, você está dentro ali da casa, que é uma relação diferente. Então a gente vai vendo ponto a ponto e depois a gente vai discutir isso. Mas aqui, gente, a ideia da terceirização pode ser aplicada. Se você quiser, você pode contratar uma empresa terceirizada. Às vezes isso acontece muito, né? Como às vezes acompanhante e etc. Você contrata. É uma relação que a gente vai ver na fundamentação de doméstico? Mas você vai estar, você, tomador do serviço, vai estar excluído ali daquela responsabilidade. Quem vai ter que pagar vai ser a empresa prestadora, onde ela vai ser contratada. Né? Esse vai ser um ponto. Então tem o seu lado positivo. Mas o lado negativo, que é o grande lado negativo, é a confiança. Né? Você não vai colocar uma pessoa que você nunca conheceu na sua casa. Você vai esperar acontecer alguma coisa? Para falar, não devia. Aí, meu amigo, não tem o que fazer, né? Chorar leite derramado não dá. Então a terceirização poderá ser aplicada. A rescisão por mútuo acordo também. Qual é a rescisão por mútuo acordo, professor? Eu falei que eu não vou esgotar o tema, mas vou fazer uma visão en passant. Rescisão por mútuo acordo, que está lá no 484A da CLT, é a seguinte. O empregado quer ir embora. E o empregador não quer demitir, por exemplo. É a hipótese mais comum da Procon. O que se fazia antigamente? Todo mundo já ouviu falar disso. Fazia um acordo, à época, quando você não tinha essa regulamentação, o que o pessoal fazia? Não, eu peço demissão, tinha, isso seletista comum, tá? Eu vou pedir demissão,
Poxa, mas eu não quero. Eu quero ter o meu fundo de garantia, eu quero ter meu 40%. Aí o empregador, isso no âmbito seletista, dizia, olha, tudo bem, mas isso é um problema seu. Eu não quero te mandar embora, quem está saindo é você. Então arque com as consequências daquilo que você quer, dos seus atos. Ah, não, mas eu quero, preciso do dinheiro. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. O que eles faziam? Mandava embora, o empregado sacava o fundo de garantia e a multa do 40% ele devolvia para a empresa. Ah, quem está errado? Todo mundo. A letra legal está todo mundo errado. Mas não pode fazer isso. Então, nessa prática, digamos que foi regulamentada, né, pelo artigo 484A, que vai dizer o seguinte para a gente. Nessa hipótese, os dois querem mandar embora, fazer um acordo emocional, beleza. O que vai ter direito aí o empregado que quiser o acordo para ir embora? As verbas indenizatórias serão devidas à metade, que são verbas indenizatórias, aviso prévio e 40% do fundo de garantia. Tá? Então isso vai ser reduzido à metade. Você libera o fundo de garantia, podendo você movimentar 80% do saldo que tem na conta. E não tem direito ao seguro-desemprego. Eu lembro que na época, por exemplo, saiu aquelas correntes intermináveis de WhatsApp. Pronto, não tem mais seguro-desemprego, acabou. As mentiras, elas em profusão. Não é isso. Não é isso. Para essa modalidade aqui, acabou. Mas tem a sua lógica técnica. Por quê? Se você pedir demissão, você tem direito ao seguro-desemprego? Não. Seguro-desemprego, a hipótese dele, né, a natureza jurídica dele, podemos assim dizer, é uma dispensa sem justa causa. Você não estava esperando, você não queria ser demitido, e você tem direito ao seguro. Ponto. Né? Por causa disso, se você pede demissão, você vai ter direito? Não. Então aqui a mesma lógica, porque a iniciativa de você também sair é sua, porque é uma rescisão por mútuo acordo. Então é meio a meio, então você não tem direito ao seguro-desemprego. Essa é a lógica, foi a lógica encontrada na legislação. Então você aqui não tem direito ao seguro-desemprego, as verbas indenizatórias são devidas à metade, você saca o fundo de garantia, podendo movimentar até 80% da conta, e tem, 13º, normal. Isso normal, tá? Saldo de salários também, tá? Então, essa é a hipótese. Porque aí fica naquilo, fica nem no 0, nem no 100. Fica ali basicamente no meio termo. Isso aqui é uma boa saída para muitos casos, né? Não só no âmbito doméstico, tá? Também, essa parte nós vamos aplicar a fim da obrigatoriedade da homologação rescisória, tá? Porque a reforma trabalhista, no artigo 477, parágrafo 1º e 3º, extinguiu a obrigatoriedade de homologação da rescisão do contrato de trabalho nos sindicatos. Então você pode mandar embora, dar baixa, por exemplo, na carteira. Nós vamos falar também de carteira de trabalho digital, pagar e fim da relação. Não precisa você homologar aquele fim, tá? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa. Prazo para pagamento das verbas rescisórias, isso aí é da própria CLT, vai dizer lá 10 dias, né? 10 dias após o término do contrato. Lembrando que esses 10 dias aqui são 10 dias o quê? Fala para mim. Corridos, tá? Não são 10 dias úteis. Presta atenção. Quando a lei quiser que seja útil, ela vai falar. Então não tenha problema disso aí, tá? Então, a partir do término do contrato, seja o aviso prévio trabalhado ou indenizado. Depois a gente vai falar de aviso prévio lá na frente e explicitar cada tópico, cada tema. Vamos lá. Forma de pagamento das verbas rescisórias. Tá? Você pode pagar em cheque, na conta, vai dizer o 477, parágrafo 4º, tá bom? Vai dizer isso aqui pra gente. Pode ser em dinheiro, depósito bancário, nenhum tipo de problema. Se o empregado doméstico for analfabeto, você pode pagar em dinheiro, cheque, mas aí eu recomendo
que tenham 2 testemunhas assinando aquele ato ali, tá? Presenciem e vejam isso. E você também deposita na conta dele, mas discrimina tudo o que é para você não ter problema lá na frente. Eu volto no próximo bloco.